Sejam bem-vindos e vamos abrir em Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Eu disse Gálatas. Gálatas 6, 7. Amém? Não erreis, Deus não se deixa de escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isto tem tudo a ver com a mensagem que eu hoje vou dar, mas também tem a ver com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Tudo o que você semear, tudo o que você fizer, tudo, vai ter consequências. Vai ter consequências boas ou más, dependendo daquilo que você fizer. E você pode até dizer, mas toda a gente faz. Pronto. Mas você não é toda a gente. Você não é toda a gente. Desde o dia que você aceitou Jesus no seu coração, você se tornou um filho de Deus. E como filho de Deus, há consequências. E você tem que fazer diferente. Tem que ser melhor. Porque Deus o ama e o quer assim. Mas isto é toda a mensagem, mas em relação a finanças acontece o mesmo. Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Não é por acaso que se vê pessoas a semear e que as suas vidas mudam por completo. São abençoados como nunca foram. Porquê? Porque eles estão a cumprir a palavra de Deus nas suas vidas e estão a ser abençoados. Às vezes até não só em finanças, todas as áreas começam a ser abençoadas porque estão a fazer a vontade de Deus. Amém. Então vamos semear, se faz favor, em nome de Jesus. Tudo que fizeste, Obrigado, Pai, em obrigado. nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Pai, nós te agradecemos. É um privilégio poder semear, Senhor, em Ti, crer em Ti, confiar em Ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca, porque estamos a crer em Ti. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Podemos sentar, se faz favor. O título desta mensagem é Consequências. E eu quero-vos ler o que é que o dicionário fala sobre consequências. Consequências, pelo
dicionário diz resultado natural, provável ou forçoso de um facto. Ah, alguém, um estudioso, que eu não me lembro o nome dele, qual foi o estudioso? Pode ser que aqui me ajudem. A ação-reação, quem foi o estudioso? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual foi o estudioso? Não. Ele dizia para cada ação há uma reação. E isso conforma-se no mundo físico. Você agarra, empurra uma bola e quando empurra a bola como reação continua a andar e até que pelo atrito natural vai e para. Mas o que é que isto tem a ver com Deus? Tudo. Tudo no planeta tem a ver com Deus. Eu tive que aprender isto de uma forma mais dura. E eu espero que quem me ouve não aprenda da forma mais dura. Eu tive que aprender da forma mais dura porque houve uma altura que eu não me perdoei, porque tinha razão, e o que é que aconteceu? E o meu carro, o motor do meu carro, boque. Foi à vida. E Deus mostrou-me a consequência daquilo que eu fiz. Porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa a mim. Está escrito. Da outra vez, como consequência do que eu fiz, uma coisa que eu fiz, também estraguei uma coisa do meu carro. E eu comecei a aprender que tudo o que eu faço tem consequências. As palavras que eu digo têm consequências, as atitudes que eu faço têm consequências. Porque nós não vamos poder chegar perante Deus e dizer: não, Pai, não, quando eu fiz isto foi por causa daquilo que os outros fizeram. E Deus vai dizer: mas tu fizeste. Sim, eu fiz, mas foi por causa dos outros. Não, tu fizeste. Não importa o que os outros fizeram, importa que tu fizeste. Eu sou muito sincero, eu não quero chegar perante Deus e dizer isto. Porque apesar de nos tratarem mal, de nos fazerem mal, quem somos nós? A quem pertencemos? De quem somos? Senão do Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Todos nós, ouça, se eu agora disser aqui, quem quer bênçãos, eu acredito que toda a gente vai querer meter a mão no ar. Amém? As duas mãos, os dois pés. Depois como é que ficam em pé ou ficam sentados, mas pronto. Toda a gente vai querer. Mas o que é que você fez para poder ser abençoado? Ah, mas Deus diz que nos abençoa. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Mas eu quero vos mostrar uma coisa. Glória a Deus, que eu vou-vos aqui. Malaquias 3:7. Malaquias 3:7. E em Malaquias 3:7
Deus agarra e mostra ao povo as consequências dos seus atos, daquilo que eles fizeram que não agradara a Deus. E desde os dias, e diz aqui, Malaquias 3,7, desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizemos em que havemos de tornar. Na Terra, infelizmente, as pessoas vivem, Malaquias 3,7, as pessoas vivem como as coisas não houvesse consequências de nada. Atualmente, então, parece que cada vez está pior. Os pais não mostram aos filhos que existem consequências pelos seus atos. E dizem, não, então ele é pequenino, deixa lá. Não há consequências pelos atos. Mas não se pode fazer isto ou não se pode fazer aquilo. Tudo bem, então que geração vamos criar? Será que temos que usar de repressão? Ou será que temos que pedir a Deus para nos ensinar, a mostrar como devemos fazer? Não há consequências para os atos. Que geração vamos ter? Uma geração que agarra e acha que consegue fazer tudo e vai ter tudo sempre na vida? Deus há pouco tempo mostrou-me que eu sou o resultado por aquilo que eu passei na vida. Pelas coisas que eu sofri, pelas coisas boas que aconteceram. Mas eu sou o resultado disso. E se alguma das coisas que eu passei, mesmo questões que eu não gostei, de sofrimento, se eu não tivesse passado, quem seria hoje? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus diz aqui, tornai vós para mim, quer dizer que nós estávamos afastados dele. Mas não se esqueçam que Deus estava a falar para o povo de Israel. O povo de Deus. Ele agora para nós fala o mesmo. Nós que aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, pronto, é o fim. Pronto, acabou. Glória a Deus, eu estou salvo. E você está. Mas você junta-se a Deus ou afasta-se cada vez mais de Deus? Torna-se igual aos outros que estão lá fora e depois não quer que haja consequências. Se você faz o mesmo que os outros fazem, aqueles que não têm Deus na sua vida, mesmo até alguns que têm Deus, que às vezes têm reações igual ao mundo, o que é que você acha que vai acontecer na sua vida? Se lhe tratam mal e você não perdoa, o que é que acha que vai acontecer na sua vida? E você vai dizer, não, mas eu tenho razão, pá, não deviam ter feito isto. Não, então, mas os outros estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, e eu o que é que faço? Comporta-se como um filho de Deus. Você não. Entenda uma coisa, à medida que Deus vê que nós queremos estar com Ele, que nós não queremos fazer como o mundo faz, mas queremos estar com Ele, aí Deus vê a diferença em nós e então puxa-nos para. O que é que isso quer dizer? Começa-nos a proteger das coisas. Mas houve alturas em que tivemos de passar por certas circunstâncias para Deus ver que realmente estávamos dispostos a abdicar daquilo que os outros fazem, como os outros fazem, de deixar de fazer como os outros fazem, para podermos ser abençoados por Deus.
Há um exemplo na Bíblia disso, ouça, é um exemplo brutal mesmo. Vamos lá vê-lo. Gênesis, logo no princípio da Bíblia, Gênesis 6:8. Vamos começar no 7. É importante ler o 7. Vamos começar no 7. Gênesis 6:7. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro de todos. Gênesis 6:7. Eu quero que, antes de lermos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva eram completamente puros. Eles eram tão puros, tão puros, tão puros, andavam nus e para eles não havia maldade. Em nada, em coisa nenhuma. Porque eles eram puros. Essa pureza foi tirada porque o homem desobedeceu e comeu da árvore do bem e do mal. O reconhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu dessa árvore, os olhos deles se abriram e então viram que estavam nus, que nunca tinham visto até essa altura, porque eles deixaram a pureza que tinham, a pureza de andar com Deus. Não faz deles, não, então, mas andar no mundo, uma pessoa que não sabe certas coisas é parvo. Então você não está a entender. Andar neste mundo, Deus lhe dá a sabedoria para andar neste mundo. O afasta de algumas circunstâncias e impede algumas coisas que lhe aconteçam, porque você está a andar com Deus. A prova disso foi o que aconteceu com este homem, não é? Veja o que é que aconteceu no versículo 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até ao animal, até ao réptil, até à árvore dos céus, porque me arrependo dos haver feito. Mas Deus, quando olhava para a terra, de repente viu um homem. E diz aqui no versículo 8, não é, porém, dou graça aos olhos do Senhor. E entenda uma coisa, às vezes nós pensamos, achou graça, então, mas, não é achou graça, não. Não é achou a graça do Senhor, a bênção. Não é achou a bênção do Senhor, porque Deus reparou nele que havia algo diferente dos outros. Este homem não fazia o que os outros fazem. Este homem tinha um comportamento diferente dos outros. E então, no versículo 12, lemos: E viu Deus a terra, e esta estava corrompida, porque toda a carne se havia interrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos ou divisões na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Pois Deus dá as medidas da arca, mas o que eu quero que você entenda aqui é que Deus escolheu um homem porque viu nele que havia um espírito diferente. Havia algo diferente. Agora eu quero que você faça esta pergunta. A terra está cheia de violência agora? Se você pensar um pouco, você vai ver que sim. Isto queria dizer que Noé não fazia violência.
Isso quer dizer que Noé comportava de maneira diferente. Então, cada vez que nós, como homens e mulheres de Deus, temos um comportamento igual aos que estão na Terra, nesta altura, torna-nos o quê? Filhos de Deus ou não filhos de Deus? Deus reparou neste homem e por causa de reparar nele e ele ter uma maneira diferente de agir, Deus abençoou a ele e toda a sua casa. Porque há consequências para a bênção. Ainda na sexta-feira eu falei sobre isto. Há consequências para a bênção. Há consequências eu ter aceito Jesus na minha vida e trouxe bênção para dentro da minha família. E a minha família agora está abençoada porque eu aceitei Jesus. Mas você entende isso? Compreende que há consequências para os nossos atos. Mas apesar de eu aceitar Jesus, se eu continuasse a fazer como os outros fazem, o que ia acontecer? Deus diz que deixou ao povo de Deus, que tirou da terra do Egito, os deixou ter fome para ver o que é que estava dentro do seu coração. Há coisas muitas vezes que vêm até nós, coisas que nós não gostamos e que não queremos, nem queremos na nossa vida, mas vêm com um propósito, ver a nossa reação. Você está a ouvir? Ver a nossa reação. Se a sua reação for do homem de Deus, isso vai se afastar da sua vida e não vai acontecer. Deus vai começar a tirar isso para que você seja preservado, para que não lhe aconteça. Mas se a sua reação for má, as consequências vão vir, porque você está igual aos outros. Quando lhe mentirem, você deve mentir de volta? Não. Então você deve mentir aos outros? Não. Então, mas às vezes é mais fácil. Eu sei que é mais. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas ao fazer isso, você vai ter consequências na sua vida que lhe façam o mesmo também. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. E você não vai querer isso na sua vida. Porque depois vai chegar a uma altura em que lhe vão mentir e por prejudicar. E você não vai querer. Então, você, mesmo com consequência, mesmo às vezes havendo e podendo você receber e ter problemas por causa disso, você não vai mentir. Você é um filho de Deus. Por isso é que Deus diz: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Ai, mas nesta terra viver assim é muito difícil. Eu sei. Eu sei que é. Mas depois há coisas que eu não vou conseguir fazer. Há coisas que eu não vou conseguir ter. Porque se eu disser, no trabalho ou em qualquer outro sítio que não, eu não posso fazer isto por causa disto e mentir, eu depois não vou ter aquilo que eu queria. É mesmo isso. Então e depois? E depois é a consequência de andar com Deus. Você quer a bênção, tem que se tornar como Deus. Não pode fazer como os outros fazem. Você pensa que é só aceitar Jesus? E pronto. Então e a transformação que tem que haver em si? A santidade que tem que haver em si? O caminho de santidade que você vai ter que ter? Mas no mundo
Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês também vão vencer. Mas você sabe o que é vencer o mundo? Ah, não, é nas circunstâncias como se tornam adversas, nós vamos vencer. Não é só isso. É vencer a tentação de mentir como os outros mentem. É vencer a tentação de reagir com violência quando os outros são violentos para si. É de reagir conforme eles reagem para nós. Este mundo tereis aflição. Tendo bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Sabe como é que ele venceu? Morreu. E cada um de nós tem que morrer neste mundo. Morrer para as coisas que não prestam. Para as saídas mais fáceis. Eu sei que esta é um tema que você diz, ah não, mas isto não é bênção. É que você não imagina a bênção que é. Deus reparou neste homem, não é? E Deus vai reparar em si. Cada vez que você toma ações dignas de estar com Deus. Você entende? Cada vez que você tem reações, que Deus olha para si e vê, este é diferente. Então, este eu vou guardar. Você, se for ler, há uma passagem bíblica que diz que Enoque andou com Deus. É impressionante. Numa época em que os homens viviam perto de 900 anos cada um, assim como Adão viveu. E então, durante várias gerações, homens viviam 900 anos. E geravam filhos aos 300 anos. E geravam... Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Mas só viveu 300 e poucos anos. Porquê? Porque Deus o levou para si. Porque já não era digno. Ele se tornou de tal maneira diferente aos outros que Deus diz, já não podes estar nesta terra. Porque eu não te quero que te façam mais mal. Está na altura de ir. Deus o protegeu. Quero que você entenda uma coisa. Esta terra não vai melhorar. Nada neste planeta vai melhorar. Vai ir de mal a pior. Agora você tem que tomar uma decisão. Ou anda com Deus e Deus o protege em tudo, ou vai fazer o que os outros fazem e se torna igual aos outros, com consequências de ser igual aos outros. Quantas vezes você já ouviu? E se calhar você algumas vezes até disse, ai, que mal fiz eu a Deus. Quer que eu lhe responda? O que é que você semeou? Que reação teve? Alguma coisa que lhe fizeram? Quero-vos mostrar uma coisa. Lucas 6:31. Lucas 6:31. É daquelas passagens que não são muito cor-de-rosa, não é? Mas que fala de caráter humano, de caráter do homem de Deus. De caráter do homem de Deus. Um caráter diferente dos outros. Você, se reparar e ler a Bíblia, homens que andaram com Deus foram transformados por Deus. Mudaram a sua forma de viver. Porquê? Deus estava com eles. Mas porque eles quiseram fazer a mudança.
Lucas 6,31. E vós quereis como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Olha que coisa. O que queres que os outros te façam, faz tu também primeiro. Não, mas não é isso que me estão a fazer. Então, tu tens que fazer primeiro. Mesmo quando me fazem mal. Você está no 31, não é? Então, vamos ler um pouco mais acima. Eu digo já onde é que é. Versículo 27. Mas vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que os aborrecem, bendizei aos que maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao te ferirem uma face, oferece também a outra. Quem te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira que lhes fazeis vós. Percebe agora este versículo? Não torneis mal por mal. Mas estão a fazer mal. Mas você acha que Deus não sabe isso? E não vê isso? Ele está à espera para ver a sua reação. Porque se a sua reação for diferente, Deus vai olhar para si e diz: eis aqui um diferente. E este eu vou protegê-lo. Há consequências. Há consequências para aqueles que se levantam contra nós. Intentam-nos fazer mal, intentam-nos prejudicar e acham que mandam na terra. Na volta não mandam nada. 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 Absolutamente. Ah, não, mas fizeram isso, agora vamos fazer manifestações, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Eu não estou a entender. A única coisa que você tem que fazer é orar. Faz toda a diferença. Você é um filho de Deus. Porte-se como tal. Seja um filho de Deus. Seja um filho amado. Ah, não, mas Deus ama todos os seus filhos. Isso é verdade. Diga-me uma coisa. Aquele filho que se junta mais a si, que o ouve mais, que faz o que você diz, qual é a diferença? Esse filho, porque está mais próximo de si, sem querer, abençoado. E não é que você não ama todos os filhos, não é que Deus não ame todos os filhos de igual forma. Mas aquele que está mais próximo de Deus, mais recebe das bênçãos. Nesta terra, esta terra, é um teste para nós. Um grande teste. Se nós vamos fazer as coisas à nossa maneira, do que é que nós achamos, como nós achamos que deve ser, nós vamos reagir como vemos os outros reagir, ou se não decidimos andar com Deus. Tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Eu estou a falar sobre isso, será que eu faço tudo bem? Eu gostava. Infelizmente também erro. Mas eu quero
Mas eu creio que cada um de nós quer se aproximar mais e mais. Um dos homens impressionantes da Bíblia é Paulo. Pedro que andou com Jesus, aquele que andou por cima da água, Pedro o mais audaz, o que falava sempre primeiro. Na Bíblia vemos várias vezes Pedro falar. Pedro fala sobre Paulo e diz que as cartas de Paulo às vezes têm difícil interpretação. As cartas que Paulo escrevia às igrejas às vezes eram de difícil interpretação. Porquê? Paulo nunca andou com Jesus. Paulo, o que lhe aconteceu? Ele ia a caminho de Damasco com cartas para prender cristãos e Jesus lhe apareceu. Este homem que amava a Deus e sempre amou a Deus e por isso estava a fazer o que estava a fazer, ele reconheceu que estava errado e arrependeu-se e mudou a sua atitude. Só que a partir daí começou a ter um relacionamento com Deus mais forte que todos os outros. E ele, não estando fisicamente com Jesus, se aproximou mais de Jesus do que todos os outros. Por isso é que nas cartas deles, porque as cartas que nós vemos na Bíblia não estão por ordem cronológica, quer dizer, não estão pela ordem de quando foram feitas, estão por uma ordem que acharam que deviam colocar, mas à medida que as cartas de Paulo foram escritas, ele dizia-se: eu sou o menor dos apóstolos. Ele considerou o menor dos apóstolos porque foi um dos últimos a ser chamado. E ele considerava-se o menor dos apóstolos. Mas à medida que os anos iam passando, ele dizia: eu que sou o menor dos santos. Agora já nem se considerava apóstolos, considerava-se o menor dos santos. E na sua última carta que ele escreveu poucos anos antes de morrer, ele dizia: eu que sou o maior dos pecadores. Um homem em busca de santidade e reconheceu que era errado, que fazia coisas erradas, e falou aquilo que... Eu quero que você entenda que Deus nos chama para o amar, para andar com Ele. Faz toda a diferença o que fazemos com a nossa vida. Porque Deus está a reparar em... Deus... Uma vez eu li uma descrição impressionante. Que havia anjos que estavam na igreja a escrever tudo o que os homens faziam dentro da igreja. Homens e mulheres, claro. Mas que também, ao mais longe, havia demónios a escrever tudo o que os homens e as mulheres faziam. E você pensa que ninguém está a reparar em si? Você pensa que ninguém vai ver o que você está a fazer? Você está completamente. Vamos a Deuteronômio 6, 4, faz favor. Deuteronômio, lá no princípio da Bíblia. Agora andamos aos saltos, mas tem que ser Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio, lá no princípio da Bíblia. Este povo que Deus resgatou da escravidão através de Moisés, era um povo rebelde. Era um povo que estava habituado a fazer o que queria. E quando não faziam, e porque era tão rebelde? Porquê? Porque eles estiveram escravizados e agora achavam que estavam com liberdade, podiam fazer tudo o que queriam.
até tratar mal os outros. E Deus fala para eles. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas não farás só isso. No versículo 7 diz: intimarás aos teus filhos e dela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Pois são. Amarás, pois, ao Senhor. Cada vez que você toma esta atitude de amar ao Senhor teu Deus, a sua vida começa a sofrer uma transformação. Assim como o barro nas mãos do oleiro, nós somos moldados para tirar de nós as experiências que nós tivemos na vida que foram más, para tirar de nós o que não presta, para podermos estarmos próximos. Muitas das vezes vemos homens e mulheres de Deus e ficamos impressionados com eles. Glória a Deus, que Deus é com eles, que Deus opera na vida deles e glória a Deus. Mas você não se esqueça de uma coisa, a vida deles, o que eles passaram até chegar a este ponto. Todos nós queremos o fim, mas não queremos o caminho que houve até chegar a esse fim. Existe consequência. Existem coisas que passaram que não foram boas, mas qual foi a reação dele perante as coisas que não foram boas? Então, quando nos fazem mal, o que é que devemos fazer? Ouça, eu às vezes a mim dá-me vontade de agarrar as pessoas pelos pés. Posso para melhorar e abanar assim. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. E graças a Deus que Deus agora me deu um espírito mais de temperança, e não de vingança, nem retaliação. Eu pedi durante anos a dizer, Senhor, faz-me dócil, faz-me quieto, sossegado. E Deus dizia-me que não podia por causa da minha profissão. Então tirou-me da minha profissão para me poder tornar dócil, quieto, sossegado. Mesmo quando me magoam, eu busco a Deus. Eu busco a Deus. Grande parte das vezes sabe qual é a minha reação para com essas pessoas? Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Que Deus faça o que tem a fazer. Eu não quero que ninguém seja prejudicado. Deus sabe o meu coração. Mas Ele sabe o que vai fazer. Mas eu nunca. Eu não era assim. Eu bravostava muito. Bravostava mesmo. Até que comecei a perceber que estava a perder em vez de ganhar. Então comecei a ficar calado. Buscar mais a Deus. E ficar calado. E comecei a ser mais abençoado por estar calado. Porque ao fazer isto, Deus nos dá a bênção. Não torneis mal por mal, mas vencei o mal com o bem. É o que a palavra de Deus diz. E depois diz, porque vocês fostem chamados para herdar uma bênção. E a bênção só pode vir se a nossa reação for uma reação como um filho de Deus.
e não uma reação como igual aos outros. Você não vai poder chegar perante Deus e dizer: não, eu fiz isto por causa do outro. Deus diz: não importa o que o outro fez, importa o que tu fizeste. Mesmo que o outro tenha feito, não torneis mal por mal, mas vencei o mal com o bem. Vencei o mal com o bem. Vamos voltar agora outra vez lá para Mateus. Agora vamos a Mateus 24:12. Estamos a saltar de Bíblia de uma ponta quase para a outra. Quase. É só. É bom, que assim escolhemos as páginas, colocamos mais Mateus 24:12. Estamos a trabalhar com tablets ou com telemóveis. Andamos mais com o dedo no telemóvel. É impressionante as coisas que Deus sabe. É impressionante, impressionante, impressionante. Ouça, não. Ele sabe de tudo o que já aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. E muitas vezes, quando nos fala, é para nos guardar de algumas coisas nos acontecerem. Mateus 24:12. É para nos impedir de não sermos abençoados. É para que a bênção chegue até nós. Mas entenda uma coisa, isto está já a acontecer. O que eu vou ler, isto já está a acontecer. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá. Por se multiplicar a iniquidade, a maldade entre os homens. O amor que Deus colocou em cada um de nós, o amor de Deus esfriará, porque nós estamos a dar mais asa à maldade do que asa às coisas de Deus. Estamos a reagir como os outros do mundo reagem e não como Deus reagiria, como Jesus reagiu. Então o amor vai esfriar dentro dos nossos corações. Não vai esfriar no nome de Jesus, mas vai esfriar naquele que der aso a isso, que der permitir que isso aconteça. E então torna igual aos outros. Apesar de ter aceitado Jesus, apesar de andar na igreja, apesar de estar a fazer tudo o que parece aos olhos humanos correto, lá dentro não está. E então, quando chegar o tempo, serão dois juntos, um será tomado e outro será deixado. Serão dois a trabalhar, um será tomado e outro será deixado. São dois na mesma cama, quer dizer, num casal, um será tomado e outro será deixado. Eu creio que ninguém quer isso. Você pode dizer assim, não, mas eu não sou digno. E eu pergunto, e alguém é? Bem-aventurado o homem que lava o sangue do Cordeiro, lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quer dizer que pede perdão a Deus, se arrepende, muda a sua atitude, pede ajuda a Deus para branquear o seu vestido. Porque nós somos justificados por Deus. Ninguém, mas ninguém mesmo merece o céu.
Ninguém merece. Mas porque Jesus morreu na cruz por nós, Ele veio a ser a nossa justificação. Então temos direito a estar com Deus e andar com Deus. Mas isso não é só no céu, é nesta terra também. As suas atitudes, as minhas atitudes vão determinar as consequências que vão vir às nossas vidas. As bênçãos que vão vir às nossas vidas. Mas também vão determinar o nosso futuro. Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. Em todas as áreas da vida. O que é que você está a falar? Você vai receber consequências do que você está a falar. Mas você não sabe o que é que nos estão a fazer. Eu imagino. Eu imagino. Será que Deus não sabe? Será que Deus não quer mudar alguma coisa na sua vida? Quer. Ele só pode mudar se você disser: Pai, eu errei. Eu me arrependo do que eu fiz. Muda-me, Senhor. E aí começa a transformação dentro. Quando você se rende a Deus, pede perdão, quer mudança na sua vida. E então a justiça, o julgamento dos outros, aquilo que andam a fazer, aquilo como é que os outros vai acontecer. Mas você está preocupado com os outros ou consigo? Mas a justiça, as injustiças. Você sabe que eu levei algum tempo a conseguir digerir isso? Injustiças. Não é justo o que me fazem. Injustiças. É injusto o que estão a fazer. É injusto o que está a acontecer no planeta Terra aqui e ali. Ouça, só lhe digo uma coisa, você não sabe tudo. Só lhe digo uma coisa, você não sabe. Nem eu sei. Ninguém sabe. Mas que há consequências nesta terra para tudo o que se faz. Entende? Está na sua mão. E vai estar sempre na sua mão. Tornai vós para mim que eu tornarei para vós. Disse Deus. À medida que o nosso arrependimento, a nossa mudança de atitude acontece, à medida que Deus vai nos moldando e mudando, então a diferença vai-se fazer. Então você ora e as coisas acontecem. As coisas mudam. Você ora. Deus está prontamente a ouvir o que você está a dizer. Porque sabe que da sua boca não vai sair maldição, vai sair bênção. Entende? A vontade de Deus tem que ser cumprida na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Mas vai depender de nós, da nossa atitude, que essa bênção venha ou não. Não, mas você está farto de declarar que nós fomos chamados para a bênção, e é verdade. Mas não faça com que as suas ações sejam um impedimento à bênção na sua vida. O exemplo muito grande nisso é naquele que não perdoa. Porque Deus diz: se vós perdoar aos homens, eu vos perdoo a vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo. E se Deus não nos perdoa a nós, somos desgraçados. Você pode dizer que é uma injustiça o que estão a fazer. Podem estar a fazer isto, aquilo. E pode ser uma injustiça. As coisas que você vê é uma injustiça. É uma injustiça, eu sei disso.
Entregue o assunto nas mãos de Deus, ore e largue de uma vez por todas. E deixe Deus ser o juiz. Você não é juiz. Você não sabe tudo. Você sabe que no julgamento, quando nós vemos às vezes o julgamento, vemos um advogado a falar, o outro advogado a falar, mas sabe que houve uma preparação antes desse julgamento? Sabe que foram reunidas todas as provas possíveis para poder condenar ou ilibar a pessoa? Para poder condená-la ou não? Foram reunidas todas as provas possíveis. E você não sabe tudo. Portanto, não julgue, para que não seja julgado. Entregue o assunto nas mãos de Deus. E diga a Ele, olha Pai, sobre este assunto livra-me. E ouça, Ele vai ouvir e vai livrar. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos dizer, Pai, eu sei que há coisas que eu não tenho feito bem. E por isso, Senhor, eu te peço perdão. Eu preciso de Ti, Senhor. A todos os momentos, a todas as alturas, eu preciso de Ti. Ajuda-me a caminhar nesta terra. Ajuda-me, Senhor, a tornar-me o mais que vencedor em tudo. Senhor, molda-me. Molda-me, Pai. Para que eu faça o que te agrada a Ti. E só a Ti, Senhor. Que eu não deixe ser influenciado pelos homens, pelas mulheres desta terra. Que eu não deixe pensar na minha cabeça que não vou fazer isto para não ofender A e B. E muitas das vezes fazendo coisas que ofendem a Ti, Senhor. Eu te peço perdão. Preciso de Ti. Preciso mais hoje de Ti do que alguma vez precisei. Molda o meu ser. Molda a minha vida. Para que Te agrade em tudo. No nome de Jesus. No nome. No nome. Quero isto. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Em nome de Jesus. Muito boa semana. Ande com Deus. E você vai ser.